Então, continuando, o termo que completa o sentido do verbo que nós falamos agora há pouco, nós chamamos de, o verbo é regente, e o termo que completa é chamado de regido. Mas vamos recapitular. Esse termo regido a gente chama de objeto. Professora, peraí, vamos voltar a tudo. Como assim objeto? Do que você está falando? Para falar sobre isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho, tá? Então, o que nós vamos ter que relembrar? Que quando se fala em verbo, a gente tem uma coisinha chamada transitividade verbal. Então, vou passar aqui um pouquinho, vocês vão perceber que eu vou pular para ir lá em transitividade verbal e mostrar para vocês justamente isso. Ó. Eu vou pular um pouquinho e eu vou lá em transitividade verbal, lá na frente, para relembrar. Vou pular para cá. Depois eu volto, tá? Não se preocupa não. Para a gente poder entender isso aqui primeiro. Então, olha lá. Para entender verbo, eu preciso recapitular a transitividade. Transitividade significa o seguinte, que os verbos, eles são chamados de transitivos ou intransitivos. Vamos recapitular o que são esses dois termos. Transitivos são aqueles verbos que vão precisar de complemento. E intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. Tá? Sozinho, ele faz sentido. Então, quando eu leio aqui, ó, elas nunca concordam, o verbo concordar é um verbo que quando você diz concordam, a pessoa sabe o que você está falando. Ela não vai te perguntar o que você quis dizer com concordam. Ela já entende o significado do verbo concordar, então ela não vai precisar saber o que mais que você quer falar, o que você está colocando como complemento. Ele simplesmente vai compreender o que você está falando. E ele vai falar, tá, entendi, concordar é um verbo que não precisa de complemento. Sozinho eu consigo compreender o que ele quis dizer. Então, na frase, eles nunca concordam, eu entendo o significado de concordar. Então, fica claro para o meu leitor, né, no caso o interlocutor, a pessoa que está lendo, ela consegue compreender o que eu estou falando quando eu falo concordar. Assim como comer, andar, falar, são verbos que a pessoa olha no primeiro momento, ela consegue compreender em linhas gerais o que o outro está falando. Eu declaro algo e esse complemento não é obrigatório, porque a pessoa consegue compreender o que eu falo. Tem verbos que são marcantes com relação à transitividade. Eu falo morrer, cair, sair, a pessoa olha e ela já sabe o que aconteceu, então não vou precisar ficar ali explicando sair para onde, morrer do quê, nascer onde. Essa informação é complementar, mas ela não é fundamental para que eu possa entender o significado. Só de falar nascer, eu já entendi que a pessoa nasceu, que um bebê nasceu. Eu não preciso saber quando foi ou onde foi para entender o sentido do verbo nascer. Só para deixar bem claro, a informação ela é colocada, mas não que isso vá alterar a ideia de nascer ou a ideia de morrer, porque isso ficou bem claro. Já o verbo transitivo, que é esse segundo aqui, já é um pouquinho diferente. Olha ali o exemplo. João comprou. Quando alguém fala comprar, automaticamente a outra pessoa vai olhar e vai falar, comprou o quê? O que a pessoa comprou? Então, se a pessoa vai perguntar o que foi comprado, eu preciso ter esse complemento do que foi comprado. Né? Por quê? Porque a palavra comprar exige que eu tenha continuidade, que a pessoa precisa saber o quê. Assim como a gente precisa de moderação, esse precisa também é um verbo que precisa saber o que a pessoa precisa. Porque simplesmente a pessoa precisa, a gente precisa. O outro vai falar, precisa do quê? Onde está o complemento do verbo precisar? Então, ele está incompleto. Se está incompleto, eu preciso voltar lá e recapitular essa informação, porque sozinha ela não fez sentido. Precisa de mais alguma coisa. Tá? Então, o verbo comprar, o verbo precisar, eles são verbos que sozinhos, somente ele, ainda falta alguma coisa para que o interlocutor entenda o que está sendo dito. Tá? E esses verbos, então, nós chamamos de verbos
transitivos, porque eles necessitam, olha bem, necessitam de complemento. E esses verbos transitivos nós dividimos em transitivo direto, transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto, que nos livros didáticos aparecem como bitransitivo. Vamos recapitular verbo transitivo direto e transitivo indireto. Eles se ligam ao complemento de forma direta, né? Sem as preposições, né? Eu não preciso ter ela aqui. Esse complemento recebe o nome de objeto direto. Então, minimalismo é o sujeito, desconstrói a ostentação. Então, é um verbo transitivo direto, porque desconstrói o quê? A pergunta que eu fiz para esse verbo foi desconstrói o quê? Assim como lá naquele exemplo que a gente viu anteriormente, quem come, come o quê? O verbo comer, o verbo desconstruir são verbos transitivos diretos. Segundo tipo de verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto, ele precisa de uma preposição. Aqui, ó, preposição. Então, quando eu digo a discussão, que é o meu sujeito, agradará é o meu verbo, ele é transitivo indireto, porque no complemento aqui, ó, aos jovens, esse azinho aqui faz parte de uma preposição, que é unir ao artigo. Então, aos jovens tem uma preposição embutida aqui, ó. A discussão agradará a quem? Olha a preposição surgindo aí, ó. Agradará a quem? Vou repetir. Verbo transitivo direto não precisa de preposição para completar o sentido dele. Verbo transitivo indireto precisa. Olha a preposiçãozinha aqui, ó, embutida. Ao, aos. A preposiçãozinha estava aqui. Então, verbo transitivo indireto precisa de preposição para completar o sentido dele. Verbo transitivo direto não precisa. Verbo transitivo direto não precisa de preposição. Verbo transitivo indireto precisa de preposição. Então, ele se liga ao verbo através de uma preposição. O complemento vem junto com uma preposição para poder ligar o verbo. Então, essa união é feita entre os dois usando uma preposição. Então, é preciso ter essas duas uniões, essa união entre o sujeito, o complemento dele, no meio, para fazer essa ligação tem o verbo, mas esse verbo pede uma preposição, sozinho ele não se liga, porque senão ficaria na frase assim, a discussão agradará jovens. Quem agrada, agrada a alguém. Então, a discussão agradará aos jovens. Porque quem agrada, agrada a alguém. Então, pede uma preposição aqui. Então, o verbo transitivo indireto pede uma preposição. E o terceiro tipo de verbo transitivo que nós temos é o verbo transitivo direto e indireto. Tá? Significa que ele vai completar o sentido de objeto direto e o sentido de objeto indireto. Ele faz os dois. Então, vamos ver o exemplo aqui. Ó. Um novo conceito, sujeito. Propôs, olha bem, olha o meu verbo aqui. Uma reflexão à sociedade. Primeira pergunta, quem propõe? Propõe o quê? O que ele propôs? Uma reflexão. Propôs o quê? Uma reflexão. Propôs o quê? Uma reflexão. Para quem que ele propôs essa reflexão? Ó, a quem ele propôs essa reflexão? A quem ele propôs essa reflexão? Ó, o azinho de preposição. A sociedade. Então, propôs o quê? A quem? O quê? A quem? Ele fez os dois. Se ele fez os dois, ele é chamado de verbo transitivo direto, que propôs o quê? E transitivo indireto, porque propôs a alguém. Como ele faz os dois, nós chamamos de verbo transitivo direto e indireto. Tem livro didático que traz já a definição como verbo bitransitivo. Significa que ele fez as duas coisas. Tá? Então, ele tanto propôs algo, que é o quê, como propôs a alguém. Então, ele recebe o nome de verbo bitransitivo. Tá?
Então, vamos repetir rapidinho para vocês. Verbo transitivo direto significa que não tem preposição. Verbo comer, destruir, construir, né? Não tem preposição. Quem constrói, constrói o quê? Quem come, come o quê? Ponto. Verbo transitivo indireto. Quem agrada, agrada a alguém. Olha a preposição aí. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, são verbos que precisam de complemento e de uma preposição junto. Então, verbo transitivo indireto. E o verbo que faz as duas coisas é chamado de bitransitivo. Ele propõe alguma coisa, propõe o quê? E propõe esse o quê para alguém. Então, ele faz as duas coisas. Então, o verbo transitivo direto, porque não tem a preposição na primeira parte, propôs algo a alguém. E, ao mesmo tempo, ele é indireto, porque ele propôs algo no primeiro momento, que é direto, mas propôs a alguém. Olha a preposição, direto e indireto. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Propõe algo a alguém e propõe o que a alguém. O que ele propôs e para quem ele propôs. O que foi proposto? Direto. A quem foi proposto? Indireto. Então, o verbo transitivo, direto e indireto. Ele faz as duas coisas. Espero que isso tenha sanado a dúvida com relação ao verbo transitivo, bitransitivo, que são esses dois que nós acabamos de ver, e verbo transitivo indireto. Tá? Aí nós vamos voltar para a regência verbal para compreender melhor objeto direto e objeto indireto.